E aí, galera, beleza mesmo? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal, canal do professor Alex Homero aqui no YouTube. Peço que você inscreva-se, deixa aí o seu like, o seu comentário, alguma questão que você queira tirar alguma dúvida. Nosso canal a ideia é interagir com você ao máximo, deixando essas aulas à sua disposição. Se liga aí, ó. Hoje vamos falar de gêneros textuais, resolver questões da prova do Enem 2020, algumas questões curiosíssimas, mas fica ligado. Você tem aqui no nosso canal playlist de literatura, hora da questão, que é a história da arte, interpretação de texto, e eu deixei à parte essa playlist de gêneros textuais e também de tipos textuais. Convido você, então, a maratonar, fazendo aqui um neologismo, a maratonar aí o nosso canal. Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos. Peço mais uma vez que inscrevam-se, nos ajude a manter esse projeto, tá bom? Vamos aumentar aí o número de inscritos, uma coisinha simples você fazer, um e-mail rapidão, pum, você se inscreveu e ajuda a colaborar para que essas aulas cheguem cada vez mais longe, para ajudar principalmente aqueles alunos que não têm muitas vezes acesso a um cursinho e principalmente para colaborar com o cursinho que você já faz. Beleza? Sejam bem-vindos! Certo, galerinha? Olha só. Gêneros textuais Enem 2020, meus queridos. Eita, que essa provinha foi bacana, hein? Vamos lembrar o seguinte, galera. O Enem esse ano, de 2020, passou, né? Teve três modalidades. Teve a modalidade presencial, né? Que foi feita a chamada prova impressa, que o aluno teve que ir lá fazer. Teve o Enem digital, novidade, né? Questões assim curiosas, tá? E o Enem segunda aplicação chamada prova PPL. Então, eu peguei as questões dessas três provas, algumas questões interessantes, medianas e algumas complexas, envolvendo os gêneros textuais. Mas antes, cabe lembrarmos como se distribui a prova de linguagens. E, aliás, tem aqui no canal, tá? Vou deixar aqui em cima para você a sugestão de vídeo, você assistir a análise que eu fiz da prova de linguagens como um todo, tanto da prova digital quanto da prova impressa, beleza? Então acompanha comigo agora. Vamos aqui? Olha só, galera. Aqui é como a forma, as linguagens distribuem. Tem 9 competências, né? 9 blocos de assunto. A competência um trabalha com tecnologias da informação e comunicação, abordagem dos textos que envolvem o sistema de comunicação. Você tem alguma coisa disso nos gêneros textuais também. A língua estrangeira, que você opta pelo inglês e espanhol. A competência 3 em breve no nosso canal, Linguagem Corporal Educação Física. Aliás, para você que vai fazer vestibular da UES, tá? Eles também cobram lá, hein? A prova da UES tem essa novidade aí de cobrar a parte de danças folclóricas, tudo que envolve linguagem corporal. A história da arte, que é aqui no canal, fica ligado, está lá. Tem uma playlist chamada Hora da Questão, onde eu abordo tanto a história da arte como a cultura popular. Normalmente, história da arte no Enem são questões um pouco mais difíceis, fica ligado, tá? Temos uma playlist só para literatura com todos os movimentos literários. Dá para você assistir de boa. Competência 6. Temos aí figuras de linguagem, aliás, gente, ó, é a aula que tem mais acesso, hein? Se liga aí. Figuras de linguagem cai em todo o vestibular do mundo, pelo amor de Deus. Também temos aula teórica de funções da linguagem e uma aula prática com exercício. Foi uma live que eu fiz e vem mais live por aí. Temos tipos e também temos gêneros textuais aí na playlist Gêneros Textuais. Competência 7 no Enem é que mais cai, que é você interpretar os gêneros. Ajuda muito o aluno a saber quais são os tipos de gêneros, vamos já lembrar. Variações linguísticas, competência 8, assunto bem curioso também, tá? A questão das variações diafásica, diatrópica, né? São as possibilidades que a linguagem nos oferece, e o Enem trabalha muito com essa vertente, o internetês, as gírias, tá? Ficar ligado que ninguém critica o modo de falar, desde que a comunicação seja efetiva, tá? E a competência 9, que é o impacto das novas tecnologias da informação e comunicação, as redes sociais, né? Toda essa demanda que as tecnologias nos trazem, dando esse impacto social muito importante. Educação à distância, né? Estamos vivendo isso, o ensino híbrido, o online, nunca teve tão presente e pode ser assunto não só de prova, como de redação também. Mas na aula de hoje, onde a gente vai focar algumas questões que caíram nas provas do Enem 2020, vamos focar especialmente essas duas competências, porque elas trabalham mais diretamente, não que as outras não trabalhem. Por exemplo, literatura, um poema é um gênero textual, tá? Mas hoje a gente vai focar nessas duas, a 6 e a 7, onde vamos conhecer os tipos de gêneros mais comuns e principalmente como saber interpretá-los. Então vamos lá, gêneros textuais
Enem 2020, e agora aqui eu vou aparecer aqui na telinha para vocês, tá? Para acompanhar vocês aí de perto. Vamos começar. Lembrando que os gêneros textuais são gêneros discursivos, é a mesma coisa? Sim. São os meios de comunicação, gente. Por exemplo, uma charge, tá? Uma notícia, uma reportagem que você assista, um panfleto que você recebe muitas vezes aí no semáforo, né? Então, na própria rede social tem muitos, os folders, todos os meios de comunicação, um poema, tá? Uma tirinha, tá? Um cartoon, então veja como são diversos. Por que eu estou colocando temporais, galerinha? E lembrar que aqui no canal você tem todos os gêneros. Eu vou colocar bem aqui, sugestão de vídeo, você assistir a playlist toda, porque isso cai em todos, não é só no Enem não, tá? Cai nas faculdades particulares, cai nas provas do Nordeste, o EMA, o S, tá? Lá na UPE, cai também na UNB, FUVEST, Unicamp, cada vez mais esse assunto tem sido tratado. O aluno saber usar os gêneros no seu cotidiano para comunicação, interpretar esses gêneros. Temporais, porque, por exemplo, o que a gente usa mais? E-mail ou carta? Então, o e-mail é um gênero textual do meio digital muito mais usado que a carta. Então, aspecto temporal, porque eles vão se modificando, adaptados e inovados, tá bom? Tenho aqui o conceito básico, são diferentes formas de comunicação e expressão, e lembrar que eles vão variar. Por exemplo, quando eu quero fazer uma informação interna, você chama de circular. Ou você tem ali um memorando, muito usado nas empresas. Quando você quer, sabe, você quer usar uma rede social para desabafar, sabe? Todo mundo faz isso toda rede social, tá? Mas o blog, por exemplo, é uma possibilidade. Então, o contexto, a função social. Tem questões no Enem que perguntam qual a função social. Já perguntaram qual a função social de um currículo? Para você ver, o currículo é um meio comunicativo, não é não? O objetivo comunicativo de uma notícia é diferente de um objetivo comunicativo, por exemplo, de uma charge. Então, você conhecer a diversidade, as características de cada gênero ajuda muito para você interpretar uma questão. O que eu trouxe para vocês? Olha só, os tipos de gêneros. Nós temos as categorias. Dentro do gênero jornalístico, eu tenho notícia, reportagem, editorial, tudo já caiu no Enem, ó. Carta de leitor. Sabe quando você lê uma revista e você quer ou ler um site, você quer responder, quer opinar, é o momento que você vai interagir com esse meio de comunicação. Artigo, entrevista, todos já caíram no Enem. Publicitário, eu nunca vi o Enem sem um gênero publicitário. Todo ano cai a propaganda social. Vamos já lembrar aqui, de 2020, vou usar uma questão de 2020 para lembrar você o que é uma propaganda social, também chamada de propaganda institucional. Outdoor, bem no nosso contexto, cartaz, anúncio, o folder, os classificados, tá? O gênero digital, olha, é uma das aulas que mais tem acesso aqui no nosso canal, tá? Então vou colocar para vocês aqui. É para vocês assistirem as aulas do gênero. Todas elas eu fiz aulas diferentes para você acompanhar. E-mail, blog, as redes sociais, chat. O Enem gosta muito dessa expressão, questões de chat. Chat são bate-papos, são redes sociais, por exemplo. O WhatsApp você consegue bater papo pelo WhatsApp. O Instagram até outro dia não tinha essa modalidade, agora tem. O próprio Facebook, o Messenger, né? Hipertexto é um gênero textual que você faz umas conexões entre textos dentro do meio online, chamado também de hiperlinks. E o meme, a curiosidade, o meme, gente, meme é um gênero digital, tá? Você ri, acha legal e tal, mas ele circula no meio digital, beleza? E outros gêneros importantes para vocês. Cartoon, charge e tirinha. Tem uma aula aqui no canal para diferenciar cartoon, charge e tirinha. Acompanha, se liga, isso é muito importante para você não cair em armadilhas. Gráficos, tabelas, currículos, biografias, sermão, HQ, história em quadrinhos, e cai muito, tá bom? A anedota já cai. Qual a função da anedota? Claro, fazer você rir. Mas a anedota, diferentemente da piada, a anedota tem um contexto para existir. Tá vendo? Faz você até refletir sobre uma condição. Veja, caiu essa questão, tá bom? Beleza? Bom, agora, eu tenho esse texto bem aqui. Eu sempre digo para o aluno, vamos sempre começar pelo enunciado. Mas quando for dar de cara, olha só, esse texto tem um título e tem aqui o texto verbal. E bem aqui eu tenho a fonte do texto, às vezes ajuda, né? Exame.abril.com. Para quem é leitor já sacou, Exame é uma revista, tá? Beleza? Tá. Aí eu tenho aqui, ó, pelas características do texto lido, ou seja, você vai ter que ler o texto. Aquela questão do Enem que você vai ter que ler o texto. Que trata das consequências da perda de um animal de estimação, o que é legal. Logo no enunciado ele já fala qual a abordagem. Então a questão não vai ser interpretar o texto. O que ele quer saber é, por conta disso, dessas características do texto, qual gênero se enquadra. Gente,
Todo ano tem uma questão desse tipo. Quando a gente diz assim para o aluno, resolva as questões anteriores do Enem, sabe? Porque as questões se repetem nesse sentido de estrutura. Já caiu esse modelo de questão várias vezes. Em 2019, teve 2018, teve várias vezes. Ele bota o texto e vai te perguntar se é um poema, se é um conto, se é uma biografia, se é um relato, se é um artigo, se é uma entrevista, tá? Várias vezes, tá? Voltando aqui. Observe o texto e aqui eu botei aqui no cantinho para você lembrar o gênero jornalístico. Ó, vou colocar bem aqui para você assistir essa aula específica sobre gênero jornalístico, tá? Qual o principal foco? O que é importante? Em toda e qualquer modalidade jornalística, notícia, reportagem, editorial, o foco é informação, tá? Nesse caso, a linguagem denotativa predomina, por mais que quem vai escrever a notícia, a reportagem, a editorial pode usar até um elemento metafórico, uma figura de linguagem, mas o foco é denotação, não é linguagem literária. E claro, fazendo um link, como foca a informação, você faz um link com a função referencial da linguagem. Lembrar que se pede que no gênero jornalístico seja-se o mais impessoal possível. Então, quando a gente vai ler o texto aqui rapidamente, olha só, como explica o The New England Journal of Medicine, a paciente chamada Janet Simpson tinha sinais de infarto, porque bem aqui em cima o título é Mulher tem coração clinicamente partido após morte de coração, após morte de cachorro. Se eu falar assim, coração partido, dá até uma ideia de uma linguagem coloquial, assim, metafórica, mas nesse caso não é, né? Por quê? Ela teve dores no peito, teve pressão alta, todos os sintomas de um infarto, porque o cachorro dela morreu. Ao fazerem um ecocardiograma, os médicos encontraram o problema, cardiomiopatia de Takotsubo, conhecido como síndrome do coração partido. Aí você já faz um link aqui com o título. Ó, eu já tenho algumas estruturas interessantes. Eu tenho um título, eu tenho aqui um caráter informativo, tá? Essa condição médica tipicamente acontece com mulheres em fase pós-menstrual e pode ser precedida de um evento muito estressante ou emotivo, a morte do cachorro que ela tinha pego. Nesses casos, o coração apresenta um movimento discinético transitório da parede anterior do ventrículo esquerdo, veja quanta informação, termos técnicos, né? Com acentuação da cinética da base ventricular, meu Deus, de acordo com um artigo médico brasileiro que relata um caso semelhante. Simpson foi encaminhada para casa após 2 dias e passou a tomar medicamentos regulares. Ao Washington Post, ela contou que estava quase inconsolável após a perda de seu animal de estimação, um cão da raça Yorkshire Terrier. Recuperada após cerca de um ano, ela diz que não abrirá mão de ter um animal de estimação porque aprecia a companhia e o amor que os cachorros dão aos humanos. O caso aconteceu em Houston, nos Estados Unidos. Gente, o que é isso? É um conto? É um depoimento? Primeiro, vamos eliminar conto. Porque para ser conto tem que ter elementos literários. Você viu que a característica do texto é informativo. Tá bom? Então não é um conto. Para ser conto é um gênero literário. Depoimento, ele teria que estar em primeira pessoa, a pessoa falando, explicando, olha, aconteceu comigo, papapá. Não é o caso. É uma reportagem? Pode ser. Deixa ela aí. É um relato? O relato e o depoimento são parecidos, porque o relato, ele traz também uma carga de subjetiva, normalmente narrado em primeira pessoa. Tá? Então, se aproxima muito da ideia de depoimento, não caberia. Pode ser uma notícia? Pode ser uma notícia. Então, dentro do gênero jornalístico, reportagem e notícia são os que se enquadram melhor nessa perspectiva. Agora, como é que eu vou saber, nesse caso, a diferença entre os dois? Por isso que eu vou colocar para você bem aqui o link da aula. Gente, notícia, ela é mais enxuta, ela é mais objetiva, ela é mais direta. A reportagem traz, além da notícia, a reportagem é uma notícia mais bem trabalhada, com fotos, com entrevistas, tá? Com muitas vezes uma abordagem com um gráfico, uma tabela, para dar mais substância, mais substância. Mesmo assim, se você ficar sem dúvida, olha só a explicação. É reportagem, pois discute cientificamente a cardiomiopatia. É esse o foco lá? Não, o foco é falar sobre essa síndrome. Explicar como ocorreu a síndrome do coração partido com essa pessoa. Não é discutir cientificamente, apesar de ter termos técnicos, a cardiomiopatia, e sim a síndrome, divulgar como aconteceu, lugar, hora, dia, todos os dados lá para falar. Então se enquadra perfeitamente na notícia. Uma questão que teve um índice de acerto mediano. Tá bom? Você vê que confundiu. A maioria da galera se confundiu com reportagem e alguns com o depoimento. Beleza? Galera, próxima. Roberto Segre, arquiteto do mundo. Tá bem aqui? Veja que agora não é tão fácil olhar para a fonte e identificar
Se é notícia, se não é, né? O que é, não dá para saber. Vou lá para o enunciado rapidão, prova PPL, que foi a segunda aplicação. Na organização desse texto, observam-se traços comumente característicos de biografias. Ó, na questão anterior, ele perguntou qual era o gênero. Nessa, ele já diz que apresenta traços de biografia. Entretanto, trata-se de é um outro gênero. Então ele te diz que tem semelhança com a biografia, mas é um outro gênero. E agora? O que é uma biografia? É uma questão que você tem que usar dois raciocínios, dois conhecimentos. Primeiro, biografia é quando você relata a vida de alguém. Confere? Só que ele está dizendo que tem traços, mas não é. É um outro gênero. Vou lá ler o texto. Roberto Segre, arquiteto do mundo. Nascido em Milão em 1974, o arquiteto Roberto Segre emigrou para a Argentina aos 5 anos, fugindo do fascismo italiano. Ainda jovem, aos 29 anos, mudou-se para Cuba, onde permaneceu dando aulas de História de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Havana até 1994. Segre se mudaria definitivamente para o Brasil em 94, a convite da UFRJ. Em 2007, recebeu o título de doutor honoris causa pelo Instituto Superior Politécnico de Havana. Roberto Segre morreu na manhã de anteontem, aos 78 anos, atropelado por um motociclista quando caminhava na praia de Caraí, em Niterói, onde morava. Ele chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo será velado amanhã, das 9 às 17 horas, no Palácio Universitário UFRJ, Avenida Pasteur, 250, na Praia Vermelha, Urca. E aí? Por que tem traço de biografia? Porque falou um pouco da vida dele, do que ele fez, nascimento, falou da morte, mas falou também dos traços. Agora, e aí? O que ele pareceu? Tá? Eu sei que você pensou primeiro assim, tá com cara de notícia. Vamos começar pela notícia? Vamos começar pela notícia? Tá bom, pode ser uma notícia? Pode. Pois seu objetivo é informar o leitor sobre o acidente seguido da morte do professor. Se esse fosse o foco, tem alguma coisa a ver isso com biografia? Não. Você só diz, ó, fulano morreu, professor, blá, blá, blá. Seria muito mais objetivo. Ele deu muitas características, falou do nascimento dele, falou que ele veio para Cuba. Ele foi mais detalhista, tá? Como se quisesse apresentar para nós um pouco mais de informação. E você veja que na segunda parte do texto, o foco é dizer, por exemplo, sobre características sobre o velório. Tá? E com muito detalhe, horário, tudo. Isso na notícia eles não falam, seria muito mais objetivo. Ó, morreu, falou de tal, tal, vai ser velado amanhã, pronto, tá. Então notícia já não seria, porque o foco não é o caráter informativo. Beleza? Anúncio. Anúncio? Mas anúncio por quê? Porque divulga o recebimento do título de doutor honoris causa? Não, né? Tá falando, isso cita-se no texto, mas não é uma característica biográfica usar como anúncio. Aviso, pois sua função é advertir o leitor sobre o perigo de se caminhar nas aulas. Não mesmo, senão ele teria colocado essa informação. Essa é uma das mais absurdas, tá? Relato, pois escreve bastante envolvendo... Não. O cara foi citado aqui, o motociclista, mas o grande foco é falar da morte dele, com informações sobre ele, inclusive. Então não seria um relato que também, normalmente, os relatos, na sua maioria, são subjetivos. O que eu tenho aqui? Um gênero muito difícil de acontecer. Eu sei que é complicado. Tem umas questões no Enem que a gente fica assim, meu Deus, é o pituário. Gente, o índice de acerto dessa questão foi baixíssimo, tá? Queremos ou não, o texto ele está apresentando, principalmente para você, leitor, muitas informações envolvendo o velório. Você pega que a segunda parte do texto é só sobre o velório. Horário, dia, tudo direitinho, local, endereço, tá? Essa precisão traz, e detalhe, o obituário, como ele coloca a vida da pessoa em evidência, o que ela fez até a sua morte, ela parece muito com a biografia. Ou seja, não é absurdo pensar que parece mesmo uma notícia. Mas como tem que ter traços comumente à biografia, o obituário é mais próximo da biografia, que trabalha todas as informações da vida, né, desde o nascimento até a morte, passando pela vida profissional, pessoal, muitas vezes, trazendo essas informações. Por isso que se encaixa mais o obituário. Índice de acerto dessa questão foi baixíssimo, realmente. Ela era bem complicadinha, tá bom? Próxima, gente. A Carta da Terra. Olha para esse texto, antes de ir para o enunciado. Olha que tem uma estrutura diferente, né? E quando eu vejo que é um texto de origem governamental, já dá uma dica para você bacana. Mas vamos lá para o enunciado. Mais um do Enem PPL 2020.
enunciados. Os enunciados são cada vez mais curtos, né, gente? Olha só. Analisando a estrutura composicional do texto, percebe-se que ele se insere na esfera. Mais uma questão de gênero textual, beleza? Gente, olha só o texto. Preâmbulo. É como se fosse uma introdução. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra. Não é porque a humanidade deve escolher o seu futuro. Para seguir adiante, devemos reconhecer que no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana, uma comunidade terrestre com destino comum. Para aí. Princípios. Respeitar e cuidar da comunidade. O caminho adiante. Como vem de governo e ao Ministério do Meio Ambiente, parece assim um texto muito mais ligado à questão de normatização. Não parece? Tem princípios, tem um caminho, tem um preâmbulo. Bem, quando eu olho para cá, eu tenho institucional, pessoal. Gente, esse texto não é da esfera pessoal, gente. Tá? Ele está com uma linguagem bem objetiva. Não tem essa aqui, você já pode eliminar de cara. Pior alternativo para você marcar, letra B. É um texto publicitário? Está vendendo alguma coisa? Não, absurdo também a letra C. Pode ser um texto científico? Deixa ele aqui. Jornalístico? Se for jornalista, estava no meio jornalístico. Ele não é para informar nada, é um texto padrão. É um texto que tem lá princípios, ou seja, estou entre institucional e eu já fico ligado, porque eu vi lá que a fonte, às vezes ler a fonte ajuda, né? Ministério do Meio Ambiente, pô, é governo, tal, papá. Ou é científico? Bom, para ser científico, mesmo falando do contexto do meio ambiente, tem que estar falando técnicas, né? Termos mais científicos, se não é o caso. Não é fato concreto. E aí, nesse caso, eu vou marcar a letra A. É um texto institucional. Não é uma questão difícil. Mas veja, não é um gênero textual que está muito no seu contexto, né? Você não lida tanto com institucional, que são textos que você tem projetos de lei, são regras, a própria linguagem é padrão, a formalização tem toda uma estrutura diferente. Então, nesse âmbito institucional, porque trabalha o tema da sustentabilidade e por conta da sua origem, que a fonte é o meio ambiente. Beleza? Beleza? Para frente. Próximo. Mais uma vez, olho para a fonte, Fiocruz, envia Fiocruz, está falando aqui Isaac Newton, papapá, e eu vou para o enunciado primeiro. A análise dos elementos versão várias questões sobre gêneros textuais com enunciados muito parecidos. A análise dos elementos constitutivos desse texto como forma de composição, ora, agora há pouco a gente viu, composicionais. Tema e estilo de linguagem, opa, não é só a composição, mas o assunto e o tipo de linguagem, permite identificá-lo como mais uma questão direta de gêneros textuais. Galerinha, Isaac Newton nasceu em 4 de janeiro de 1943, no condado, morto 3 meses antes do filho nascer. Estudou na escola King's School. Newton interessava por pioneiros da ciência. 1679, o cientista inglês voltou-se para mecânicos, efeitos da gravitação. Está contando a história do Isaac Newton ou não? Desde que ele nasceu, depois ele foi estudar, depois o que ele fez na ciência, depois um projeto, depois um livro. Gente, o que é isso? É um texto, é um gênero didático, jornalístico, científico, ensaístico ou biográfico, galera? Cuidado, jornalístico não é um texto de informação de função referencial, tá? Didático, se fosse livro didático, mas ele não está didaticamente falando da obra dele, da mecânica, não é o caso. Apesar dele ser um cientista, o texto não é científico, né? O texto científico é que vai trazer regras científicas, linguagem mais técnica, científica, falar sobre abordagem de experiência, não é o caso. Ensaístico, se fosse um ensaio, alguém falando da vida dele, das obras dele. Gente, nesse caso, é um exemplo biográfico. Terceira vez que cai o gênero biográfico no Enem. 2016, 2017 e 2020. Biografia quando se apresenta, do nascimento até a morte, tudo que a pessoa fez. No caso, a composição, o assunto da vida, o tema, que envolve a área que trabalhou com a ciência, e o tipo de linguagem, né, explicando bem direitinho, passo a passo, tudo que ele viveu. Nesse caso, biografia. Beleza? Agora você vê. Agora você não vê. Eita, que é isso aqui, gente? Tá? Estou vendo aqui. Eu vejo uma lata de cerveja e na imagem eu tenho uma criança com a bicicleta. Agora você não vê. A cerveja foi aberta, aquela tampinha. Não tem mais a criança com bicicleta. Que tipo de questão é essa? É uma questão envolvendo propaganda. Será propaganda de cerveja? Propaganda de bicicleta? Não, galerinha.
propaganda de conscientização sobre os efeitos de álcool na direção. O gênero publicitário, seja ele qual for, para vender uma cerveja, ou falar de acidentes de trânsito, ou falar do uso de drogas, ou falar de doação de órgãos, ou falar sobre prevenção da dengue, do coronavírus. Olha quantas possibilidades eu tenho para fazer questões desse assunto. E todo ano cai. Todo ano cai o gênero publicitário. Em todas as provas do Enem, seja a prova PPL, digital, sempre cai esse gênero. Lembrar que publicitário, na ideia de venda, de expor, de ser persuasivo, de convencer, usando elemento verbal e não verbal, que é o chamado imagético. Não verbal é o imagético, usando vários recursos. Nesse caso, eu tenho um exemplo de propaganda social. Não vende um produto, mas trabalha com a conscientização, com o apelo, com a súplica, com uma orientação, com a ideia de provocar, para você mudar o comportamento. Qual é a provocação que eu faço aqui, galera? Qual é a provocação? Mudar seu comportamento no trânsito, não beber e dirigir. Você está vendo, depois você começa a beber e não vê. Então esse é o foco. Agora, a questão, não nesse caso, esse gênero aqui, não vai te perguntar qual é o gênero, mas se perguntasse, propaganda social ou institucional. Qual o propósito? Utilidade pública. Ele já diz que é uma campanha sobre conscientização. Pela leitura do texto, você vê que é um texto verbal e não verbal, depreende-se que, compreende-se que, entende-se que o álcool afeta os sentidos humanos, podendo provocar a morte de pessoas inocentes. E aí? A bicicleta é um veículo de difícil visibilidade. Gente, o foco da questão não é a bicicleta. São os efeitos de alguma direção. Então é quem está dirigindo que não prestou atenção na bicicleta. Letra B é absurda. Letra C. Essa é aquela questão, a resposta. Se você marcar essa letra B, seu TRI vai cair. Tem que tomar cuidado. Por isso que quando chuta no Enem é desespero. O recipiente da bebida pode ser usado como refletor da imagem da criança. Que absurdo essa letra C também. B e C, sempre tem três absurdas, hein? A visão do motorista alcoolizado fica turva após a injeção de bebida. Essa é para deixar você na dúvida com a letra A. Agora, essa letra E também não dá, gente. A bebida alcoólica é proibida. Claro que é, mas o que tem a ver com a questão? A questão foca na conscientização sobre os efeitos do álcool. Entre A e D, gente. É o fato da visão ficar turva, o foco da. Ou o fato de que, quando ele bebe, altera os seus sentidos ele para provocar um acidente. Letra A nessa resposta. Uma resposta que você não podia deixar de marcar. Essa não dava para vacilar, não. Beleza, pessoal? Então, algumas amostras desse assunto chamado gêneros textuais na prova para você. Eu quero convidar você agora a adquirir o nosso e-book. Inscreva-se no canal. Se você está inscrito, eu vou conferir, hein? E você vai conseguir. Olha só, gente, um e-book com 100 questões comentadas. 100 questões comentadas de todos os assuntos do Enem, tá bom? De linguagem como um todo. Se é para o Enem, para o UNB, tem literatura, tem artes, tem interpretação de texto, figura de linguagem, tudo. 100 questões comentadinhas. Só R$ 9,90 o e-book. Você conversa comigo pelas redes sociais, pelo meu Instagram, Alex Romero Lima, pelo Facebook. Vê se está lá, inscreveu-se? Libera para você o acesso ao link, você pode imprimir ou resolver as questões olhando no celular, no computador mesmo. R$ 9,90. R$ 9,90 para você um e-book com 100 questões comentadas. E me siga aí nas redes sociais, Facebook e também Instagram, tá bom? Quero agradecer mais uma vez a vocês. Uma grande semana de estudos e até a próxima! Valeu, galerinha! Inscreva-se no nosso canal aqui, hein? Não, e divulga o nosso trabalho aí. Deixe seu comentário, deixe o seu like também. Grande